Olá pessoal, meu nome é José Roberto Castanha Camargo, eu sou criador do site consultaempresarial.com.br. Na série Vida de Empresário, o tema hoje que eu gostaria de dizer é por que eu gosto de contar histórias minhas, pessoais, dos meus clientes, na série Vida de Empresário. Bem, veja bem, a minha trajetória, eu não fui uma pessoa que foi fazer, no primeiro momento da minha vida, direito. Por sinal, eu tive um momento, há 30 anos atrás, que da faculdade de administração, eu tive para mudar para a faculdade de direito, porque eu tinha um professor meu de direito tributário que gostava muito de mim, e dizia que eu tinha que ser um aluno dele na faculdade de direito da PUC. E quando eu fui lá fazer a transferência, a moça disse para mim que eu iria demorar muito mais na faculdade, então eu falei, não, vamos ficar em administração mesmo, e fui fazer direito, terminei a administração na PUC, e depois fui fazer direito muitos anos depois da minha vida. Eu já estava casado, já tinha 2 filhos, enfim. Mas, por que eu fui fazer direito? Eu fui fazer direito porque na década de 90 eu tive um problema de uma franquia que eu montei, e não deu certo, e naquela época eu arrumei, além de ter perdido muito dinheiro e ter sofrido muito pessoalmente, a minha família também, ter perdido algum imóvel que eu tinha, enfim, foi um período muito complicado na minha vida, eu tive que realmente me defender dos processos que eu havia arrumado na área de banco, enfim, na área trabalhista. E existia uma pessoa que era meu amigo, meu conhecido, um advogado que eu contratei na época para cuidar dos meus problemas. E na realidade, além dele não me dar aquela segurança que eu necessitava, o pouco ainda que eu tinha de reserva, ele ainda acabou levando naquele momento. Então, eu até por uma força de Novo Horizonte, o que eu vou fazer da minha vida, acabei voltando para a faculdade naquele momento, né? E iniciando um projeto de vida para 4 anos para frente, né? De me formar em advogado, apesar que eu já era administrador de empresa, e logo que eu iniciei a faculdade, eu comecei a prestar consultoria em decorrência daquela experiência que eu já tinha tido profissional na área de iniciativa privada e na experiência de empresariar de uma forma que foi complicada, e houve a questão também do fracasso que teve reflexos pessoais em cima de mim. Então, na realidade, hoje, após 20 e poucos anos que tudo isso aconteceu já, eu realmente, e atendimento a diversos clientes, e já ter advogado em mais de 1.600 processos, que eu me lembro, e hoje em todas as áreas do mundo empresarial, e ter feito diversas reestruturações, e hoje também ter avançado como coach na área empresarial, eu realmente gosto de fazer meus vídeos contando as histórias que eu passei, as experiências que eu tive, tanto na minha vida pessoal, na minha vida profissional, como nesses momentos, nessas parcerias que eu tive com os meus clientes, porque também, além de eu ter tido, de eu ter passado por histórias pessoais, quando eu fui trabalhar para os meus clientes, quando eu fui advogar para os meus clientes, quando eu fui fazer consultoria para os meus clientes, e hoje, quando eu dou coach para os meus clientes, eu realmente me vejo naquela situação, porque muitas situações de que eles estão passando, eu passei na minha vida pessoal, né? E na minha vida profissional. Então, eu gosto muito do lado, hoje, emocional, do lado da condição que você está vivendo, eu entendo o que o outro está sentindo, porque eu sofri na carne, como diz a gíria. E eu sempre digo para os meus clientes, para os meus amigos, logicamente o que eu passei na minha vida, eu não gostaria de ter passado as coisas ruins, mas eu tirei muitas coisas boas disso, me tornou uma pessoa melhor. Eu tenho hoje prazer de contar as minhas vitórias, as minhas derrotas, os meus fracassos, mas no balanço da vida ele é positivo, porque hoje a minha situação pessoal, financeira, profissional é muito boa, né? E eu sempre digo hoje que eu ainda tenho o prazer
de trabalhar por prazer, né? E as pessoas que me pedem ajuda e de que eu possa ajudar, isso me dá uma satisfação imensa, sem sombra de dúvida, né? E eu sempre digo que o meu melhor processo que eu tive dentro da área jurídica, da área do direito, foi um processo meu mesmo, aonde a minha mãe, já falecida, tinha um aval que colocou em risco uma propriedade que a gente tinha de alto valor e que quase a gente perdeu essa propriedade para o banco e eu consegui resolver esse problema e isso custou, logicamente, muito estudo, muito tempo, muito sono para mim, mas me deu lição de vida que é o poder de acreditar, que é o poder de que a gente pode mudar muita coisa na vida da gente, de que a gente pode fazer muita coisa pela gente, por nós mesmos, né? Então, hoje, na realidade, quando eu estou fazendo os vídeos Vida de Empresário, que vou transformar depois num livro, que vai chamar Vida de Empresário, eu conto as minhas histórias, eu conto as minhas experiências, eu conto aquilo que aconteceu comigo e que aconteceu também com o cliente. Por quê? Porque é uma forma de você transmitir um pouco, de uma forma muito clara, muito simples e muito singela, do que você pode ainda dar para os outros, das experiências que você tem. E isso é muito gratificante, isso é muito fantástico, e à medida que a gente vai tendo contato com as pessoas, é muito agradável isso, porque você consegue, além de auxiliar, além de ajudar essas pessoas, você consegue ser solidário a elas, porque você já passou por isso, porque você sabe o que ela está sentindo e você tem ferramentas e conhecimento técnico, jurídico e empresarial e até pessoal para ajudar as pessoas nesse momento difícil e de transição que todo mundo pode passar um dia para a vida, mas se tornar melhor. Fica aí um abraço. Se você quer trocar uma experiência, se você quer conversar com a gente, se você quer divulgar alguma situação que você passou, se você quer conversar com a gente e trocar, enfim, experiência, vai ser um prazer. Clica aí em consultaempresarial.com e manda um e-mail para a gente. Fica com Deus, um abraço e até a próxima!